Canta o galo para mais um bom dia! Obrigado, meu Deus! Me dê licença, viu? Já tô entrando minha Bahia, que Papai do Céu te abençoe, abençoe sua casa, que coisa boa, mais um dia com você. Jogue duro agora, nesse exato momento, no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 Horas já está no ar, um programa onde o povo baiano tem vez e voz, feito pra você e por você. Vem, corre pros braços aqui, aquele abraço, minha Bahia! Hoje é quarta-feira, 23 de julho de 2025. Bom dia pra você! Você que tá acordando agora, vai esquentar aí o cafezinho, a água pra fazer aquele café, aquele cuscuz com ovo, me convida, tá? Um ótimo dia pra você. Vai fazendo isso aí, o seu cuscuz com ovo, mas vai mandando também mensagem aqui pra gente, tá bom? Manda a tua sugestão de pauta, a tua denúncia para o nosso Zap Zap. O telefone está na tela, é o 999860003. Vou repetir, viu? 999860003. Aproveita e segue também a gente no Instagram, @TV Aratu, e o meu é @AlexSilvestre.tv. Dá essa moral lá pra gente, tá? E você pode acompanhar ainda a nossa programação aonde? No nosso canal do YouTube, @TV Aratu Oficial. Alô, galerinha do YouTube, aquele abraço, deixa teu comentário aqui, compartilha, dá like, tá bom? Porque a TV Aratu não está apenas na televisão aberta, no canal 4.1 para todo o estado da Bahia, não, mas também para o mundo, pela internet, pelo YouTube e também pelas nossas redes sociais. Bota o galo pra cantar a cabeleira, o Aratu 24 Horas já está no ar. Muito bom dia, minha Bahia. Vem pra cá que eu já quero começar com os nossos destaques, tá bom? Um ano, gente. Um ano após a menina Aisha ser estuprada e morta, Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, que confessou o crime, ainda não foi julgado. A família da vítima não suporta mais a espera e pede justiça. Ele estava ajudando nas buscas, ele estava procurando. Toda hora ele saía no portão e perguntava. E aí achou, a menina achou, foi no barzinho, o bebê, chegou lá e ainda disse que foi um adolescente. Uma criança de 8 anos, ele disse que era um adolescente, pelo amor de Deus. Justiça. E mesmo que fosse, a justiça precisa ser feita no caso da garota Aisha. A gente vai continuar acompanhando e dando voz e vez à família, inclusive não só na edição de hoje, mas ao longo. Enquanto houver Aratu 24 Horas, a gente vai acompanhar então a dor dessa família, o pedido de justiça. E você vai ver também aqui no seu Aratu 24 Horas, traficantes em confronto no Engenho Velho de Brotas. E a polícia encontra lá um laboratório de drogas. É isso, polícia? Polícia de pronto emprego deslocou para casa com condições de serviço. Fizemos um cerco, certo? A varredura no local e fomos indicados por moradores da região a referir à casa, que eles tinham adentrado com a chegada da polícia para se esconder, mas conseguiram fugir pelo fundo e deixando esse material ilícito aí que vai ser apresentado à delegacia. Pois é, minha Bahia, bora falar dela ou dele, do bairro de Cajazeiras, é isso, bairro tradicional aqui da nossa Salvador, que se destaca por várias coisas. Entre elas, um dos pontos que mais chamam a atenção por lá, que é o da solidariedade. A gente vai mostrar então o que tem de melhor em Cajazeiras na edição de hoje do seu Aratu 24 Horas. Acorda, viu, Zefinha? Bora, acorda, lava esse rosto. A gente vai falar também na edição de hoje sobre um estudo, ou melhor, a gente vai ter uma entrevista aqui com uma especialista, viu? Já vou adiantar para você, em direito de condomínio. Ela vai explicar aí tudo para você sobre conflitos, sobre soluções aí no seu prédio. Pronto, ela é quem vai tirar todas as dúvidas então da gente em relação a essa temática. Ela já está se preparando então para conversar com a gente e você vai entender melhor então sobre toda essa situação do seu Aratu 24 Horas. Vem para cá, tô na 1. Atenção, minha Bahia. Ei, aqui, a nova rodoviária de Salvador, cadê? Ela deve ser entregue até o final do ano. Será mais uma promessa aí de política ou prazo final dessa obra, hein, João Tram? Bom dia para você, amigo. Após tantos atrasos e promessas, a obra da nova rodoviária chega na sua reta final e, segundo o governador Jerônimo Rodrigues, deve ser entregue até o final do ano. Obrigado, viu, João? A gente vai discutir então esse assunto aqui no seu Aratu 24 Horas. Tem política, tem prestação de serviço, tem informação. Essas e outras notícias agora no seu Aratu 24 Horas.
Opa! Já estamos no ar com o Galinho e com toda a equipe aqui da sua TV Aratu. Muito bom dia mais uma vez para você. Manda tua mensagem pra gente aqui, interage comigo, tá? Pelo nosso Zap, sua denúncia, sugestão de pauta, crítica, elogio, tudo isso é importante pra mim. O telefone tá na tela, bota o telefone aí pra gente, Rafa. Olá, telefone já tocando. Manda teu Zap para o 719-9986-0003. Segue a gente também nas redes sociais, tá? @TV Aratu e @Alex Silvestre TV. Você que tá no YouTube, muito obrigado pela sua audiência também, tá? Fica aqui com a gente. Vai sair agora. Continua então no YouTube. Se você está nos assistindo por um televisor, por uma televisão convencional, entra então no YouTube e vai, ó, com um fone de ouvido, ouvindo a gente, assistindo a gente, tanto no busão quanto no metrô, tá bom? Ó, vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo então para hoje, para esta quarta-feira aqui em Salvador. Vamos então para o nosso cardápio que já vai aparecer na nossa tela aqui das cidades selecionadas. Olha aí, a gente tem Salvador, Aurélio Leal, Canudos, são as 3 cidades então selecionadas para amanhã de hoje. E a gente começa justamente a Aurelino, viu gente? Aurelino Leal. A gente vai começar justamente aqui, ó, pela nossa capital Salvador também, tá bom? A gente vê aqui, ó, Salvador, sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com um tempo firme. A mínima é de 21 graus e a máxima de 26. Aurelino Leal, olha aí, meu diretor, sol com muitas nuvens. Durante o dia de hoje, também períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, a mínima é de 19 graus e a máxima de 27. Bora para Canudos agora, sol com muitas nuvens, alô Canudo, sol com muitas nuvens aí durante o dia e períodos de céu nublado. Noite também com poucas nuvens, a mínima é de 16 graus e a máxima de 25. Pois é, ó, deixa eu seguir já aqui com o nosso Aratu 24 horas. A gente falou da previsão do tempo, mas eu preciso voltar a um assunto, gente, muito dolorido. Atenção você que é pai, atenção você que é mãe. Você vai entender muito bem a dor de uma mãe que vai aparecer agora no seu Aratu 24 horas. Um ano após a menina Aisha ser estuprada e morta, Joseilson Souza da Silva, de 43 anos, que inclusive confessou o crime, ainda não foi julgado. A família da vítima não suporta mais a espera e pede justiça. Tássio Michel tem então mais informações pra gente. Tássio. A nossa equipe acabou de chegar aqui no bairro de Pernambués, em Salvador. Porque exatos 365 dias, um ano, a menina Aisha, de 8 anos, foi encontrada aqui, morta. Ela foi estuprada e estrangulada por um vizinho que morava aqui há pouco mais de 2 meses. A sua avó tem uma casa ali, ela fez esse caminho, o vizinho pegou a boneca dela, escondeu e pediu para que ela entrasse nessa casa aqui. Ela não entrou e ele acabou estrangulando e estuprando ela. Um ano depois, a gente vai conversar com sua família, com sua mãe que está pedindo justiça. O Joseildo está há 1 ano preso, mas a qualquer momento ele pode sair da prisão. E a família está preocupada, porque outros 2 casos já foram descobertos depois da morte de Aisha, de 8 anos. A gente vai conversar com a mãe dela, a Lívia, que está aqui, nessa principal, aqui em Pernambués, pedindo justiça e pedindo que o Joseildo ele não seja solto. Mãe, seja bem-vinda. 1 ano depois, a gente volta ao local do crime. Eu sei que você está muito emocionada, já aconteceu uma manifestação durante a manhã. Você segue pedindo justiça? Sim, sim. Justiça e o final desse recurso, né? Porque a gente, além da justiça, porque ele está preso, mas a gente não sabe até quando, né? Porque, infelizmente, a justiça no Brasil é escassa e carente de justiça. Então, a gente pede às autoridades que esse julgamento seja marcado para que ele pague o tempo que for. Eu sei que ele pode passar 40, 50, 100 anos na cadeia e não vai trazer a minha filha de volta. Mas pelo menos a gente vai estar com o coração acalentado que ela foi a última vítima dele. Depois que aconteceu
a situação de Aisha, a gente descobriu outros 2 crimes desse estuprador, desse bandido. E o medo, a informação que a gente tem é que o advogado quer levar ele para Serrinha, é que ele fique solto em Serrinha e ele estrague, ele bagunce a vida de outras famílias, não é verdade? Sim, até porque quando foi acionado a imprensa e a cara dele foi para a tela, né, apareceram outros casos, né, que até familiares foram lá prestar depoimento e reforçar que ele realmente é uma pessoa que não pode viver na sociedade. Então, assim, a gente está brigando por isso, para que realmente ela seja a última vítima. Quando a gente chegou aqui, eu encontrei uma vizinha aqui que me contou uma situação que eu fiquei assustado, extremamente assustado. Ela disse que o Joseildo estuprou o cachorro dela também e matou o cachorro, ou seja, é um cara que não está pronto para a sociedade. Eu vou conversar com a tia da Aisha aqui. Essa situação tomou grande repercussão, a Bahia toda soube disso. Eu vi que todas as pessoas estão falando com vocês aqui, com o coração muito apertado na expectativa de justiça. Eu queria que você aproveitasse essa nossa audiência para falar para quem é de direito que não permita que o Joseildo seja solto, para que ele não bagunce outras tantas famílias. Boa tarde. É isso que a gente quer, só quer justiça. Não foi só a Aisha, foi outras crianças. Se a gente não interromper, vai ser outras crianças que vai ser estrupada, vai ser violentada, vai ser morta, do jeito que ela foi. Ela foi, não foi só estrupada, não, ela foi morta cruelmente, gente. Pelo amor de Deus, será que a justiça não está vendo que esse homem não pode ficar solto? Eu não aceito, eu sou vó, sou mãe, eu não aceito que esse homem tenha liberdade, não. Eu sei o que a gente está passando, eu sei que a gente passou, a gente procurou, ele ajudou. Ele ajudou a procurar ela. E a menina da casa dele, amordaçada e morta. Foi difícil encontrar e descobrir que foi ele que fez isso, né? Porque vocês nem desconfiavam, ele morava do lado. Me conta como é que foi isso. Na verdade, eu não sabia que ele morava lá. Vocês nem sabiam? Eu não sabia. Eu sabia que ele era meu vizinho na outra casa. E ele, quando ia lá no meu ponto comercial almoçar, eu perguntava, tá morando aonde, nego? Qualquer dia desse você sabe onde que eu tô morando. Mas ele nunca me disse, nunca me falou que estava morando aí. Eu perguntei a todo mundo, tem algum homem solteiro morando aqui na rua? Não, todo mundo aqui mora há tempo. E a gente nunca imaginou que foi ele, nunca mesmo. Se ele estava ajudando nas buscas, ele estava procurando. Toda hora ele saía no portão e perguntava. E aí achou, a menina achou, foi no barzinho bebê, chegou lá e ainda disse que foi um adolescente. Uma criança de 8 anos, ele disse que era um adolescente, pelo amor de Deus. Justiça. Vocês fecharam a paralela pedindo justiça. Eu queria que você aproveitasse a nossa audiência mais uma vez para pedir justiça, mãe. Para que esse bandido, para que esse estuprador ele não seja solto e bagunce a vida de outras famílias. Eu hoje estou aqui diante das câmeras para pedir mais uma vez que esse cara nunca mais seja solto. Né? Eu peço que ele seja julgado, eu peço que o júri popular dele seja marcado, até porque a gente não vai ter paz, né? E se ele for solto, e se ele voltar, eu tenho outras filhas, e se ele quiser fazer mais uma vítima? Existem várias crianças aqui, existem várias crianças no mundo, como ele já fez várias vítimas em outras cidades, né? Que algumas a gente ficou sabendo, outras a gente não sabe. Então, até quando? Até quando a gente vai ter que chorar? Até quando vão ter outras Aishas no mundo? Pois é, eu sigo aqui, entendendo a dor dessa família, eu volto para o estúdio, aqui reforçando o pedido de justiça. Obrigado, Tássio. Eu preciso dizer a você, minha Bahia, que antes de mais nada, esse programa ele é feito por seres humanos. Você viu a sensibilidade do nosso repórter. E não tem como não se emocionar diante do caso da Aisha. O que a gente vê é uma justiça falha, onde um cidadão, para não falar uma outra coisa aqui, confessa um crime tão brutal. Ele estuprou essa garota, ele matou a garota e ele desovou, assim eu posso falar, porque isso também configura um agravante no crime de homicídio. Aliás, a gente está falando de crimes aqui, né? E eu espero que a justiça, que o júri popular entenda como isso, que qualifique de fato
a tipificação do homicídio da garota Aisha, porque ele precisa apodrecer na cadeia. E aí você veja como esse país... Gente, eu amo muito o meu país, eu amo muito o Brasil, mas as leis que regem a nossa sociedade, elas parecem que foram criadas para fazer a gente de palhaços, sabe? Você veja, são ultrapassadas, é isso, Dadá. Meu diretor está aqui, inclusive, comentando comigo também num ponto. São ultrapassadas, porque você veja, ele está no presídio há 1 ano esperando pelo julgamento. Quando ocorrer, então, o júri popular, assim a gente espera, ele será condenado, pena máxima aí, que não fique o mínimo de 30 anos na cadeia, que apodreça, literalmente, é o meu desejo. E aí você veja... A pena dele acaba que as leis têm brechas aí para diminuir pelo tempo que ele está no presídio esperando julgamento. Então você quer dizer que essa lei que rege então o nosso Brasil, não está de onda com a minha cara? Tá, gente. Não está de onda com a cara da mãe da Aisha? O regime fechado ele pode ser transformado, ele pode ser convertido para o semiaberto. Mostra a imagem dele lá sendo conduzido pela polícia. Olha lá, ó. Um homem alto, forte, sabe? Esse camarada aí, ele poderia, gente... Veja, a gente tem milhares de pessoas no mundo. Milhares. Homens e mulheres feitos e feitas. Ele poderia cortejar uma mulher, ele poderia se interessar por uma mulher... acabar casando com essa mulher e constituir uma família, mas não, a mente perversa dele, a mente diabólica dele, aliás, deixa eu já voltar atrás do meu comentário aqui, diabólica não, porque aí a gente coloca sobre uma esfera espiritual algo que ele tem plena convicção do que fez, aliás, ele confessou o crime. Ele confessou o crime e ele tinha ele sabia tanto o que estava fazendo, que no momento que ele diz à polícia que cometeu esse crime, a convicção dele era tanta que ele diz assim, eu achava que era um adolescente. E se fosse, isso não torna o seu crime algo passivo de cadeia, sabe? Você precisa estar preso. É como a família falou ali. Quantas Aishas ele vai precisar fazer, então, para que haja um julgamento, para que haja uma condenação? E a gente faz um apelo aqui às autoridades que estão nos assistindo. Atenção você que vai um dia sentar no corpo de júri. Atenção, analise esse caso com todo carinho. Analise esse caso com todo carinho. E aqui eu não quero, inclusive, fazer com que a minha opinião se sobressaia sobre esse crime, porque eu já te digo, a minha opinião é que ele fique de fato atrás das grades. Esse é o desejo de um ser humano. Antes de qualquer coisa, antes de ser um jornalista, antes de ser um comunicador, aqui está uma pessoa que... Eu sou um ser humano. Eu não consigo ficar indiferente à fala da mãe de Aisha aqui que está pedindo justiça. E se você de casa fica indiferente, você tem um problema muito grave. Você tem um problema muito grande. E eu acredito que a nossa audiência não tem como se sentir tocada em relação a esse pedido da família da Aisha. A gente vai continuar acompanhando esse caso, gente, e eu confesso, viu? Chega a me tirar do prumo. Chega a me tirar do prumo, inclusive, essa história que foi uma das primeiras histórias que eu acompanhei aqui na Bahia, tá bom? Bora falar de um assunto sério. A gente vai falar agora de um assunto bem importante e sensível, viu, gente? Muito sensível. Relações de condomínio. A gente convidou a doutora Verônica Lins, especialista em direito condominial, para explicar aqui pra gente o que pode e o que não pode. E os conflitos, como evitar. Doutora, bom dia. Agradecer, inclusive, pela sua participação aqui no Aratu 24 Horas. Eu vou começar com uma pergunta simples, doutora. Tem bastante conflito em um condomínio, é isso? Bom dia, Alex. Bom dia a todos que te assistem. E tem bastante conflito. O que não é ruim. O ruim é quando o conflito é mal gerido e vira confronto. E aí a gente precisa estar atento, então, aos direitos. O meu direito, ele acaba quando o da senhora começa, é assim e vice-versa. Isso vale também para um condomínio, doutora? Vale para o condomínio. Bora lá, começa aí, então. Qual que é a questão que a senhora mais identifica que causa problema, então, em um condomínio?
Qual que é o X da questão? E esse assunto é o assunto que é mais tratado, então, na justiça, que é mais levado, então, para a questão do direito. Acho que é a questão da convivência, né? Aí você passa por tudo. Você passa por som alto, você passa por cheiro de cigarro, você passa por pet, você passa por estacionamento no lugar errado. Tudo tem a ver com o comportamento, né? Com a postura, com a conduta da pessoa. Uhum. Doutora, a gente está agora, inclusive, sendo assistido por toda a Bahia. Eu vou pedir que a senhora responda aqui em relação aos pets. O que pode ou não pode num condomínio? Isso precisa ser tratado em uma reunião de condomínio? A lei já deixa algo pré-estabelecido? Explique para a gente, por favor. Então, com relação aos animais, é importante a gente entender que existem 2 tipos de animais. Tem os animais que antigamente nós chamávamos de animais de rua, que hoje nós chamamos de animais comunitários, que são aqueles animais que são netos, bisnetos de algum animal doméstico que foi abandonado, né? Ele nasceu na rua por uma circunstância, né? Não é como uma fruta que cai de uma árvore. Então, a gente tem esse animal, que é um animal comunitário, que a gente chamava de animal de rua, que ele mora na rua, mas ele muitas vezes é cuidado por algum condômino. Então, esse condômino não é o tutor, mas passa a ser o responsável pela alimentação, responsável por colocar a água para esse animal. Isso já gera um conflito, porque muitas vezes alguns moradores não concordam com isso. E aí o síndico se envolve, às vezes o síndico concorda, às vezes não concorda. O que é importante a gente ter em mente com relação aos animais comunitários? Eles são responsabilidade de toda a sociedade, não só do município nem do Estado. Então, a gente, que é a sociedade, a gente faz a nossa parte. Os síndicos, o que é que eles devem fazer? Eles devem instruir, faz uma reunião, se precisar, delibera em assembleia, mas no sentido de que haja uma instrução que não se pode proibir a alimentação desses animais. Se você proíbe a alimentação, você proíbe a pessoa de dar água, você está cometendo um crime de maltrato animal. E se esse crime for cometido contra cachorro ou contra gato, a pena é bem aumentada. Então, é importante o quê? Disciplinar. Então, tem os animais comunitários, aqueles animais que circulam na rua, e o condomínio, ele pode, sim, dar água, dar o alimento, num horário determinado, num local determinado. E, além disso, fazer uma campanha para que esse animal seja capturado, seja levado para o veterinário para fazer a castração, a vermifugação e a vacinação. Essa é a conduta adequada. Doutora, eu tenho uma dúvida aqui, inclusive, que foi compartilhada com um amigo pessoal. Ele investiu em um apartamento, está pagando esse apartamento, só que o vizinho de cima, o morador de cima, tem um pet bem bonito, como esse aí que a gente está vendo nas imagens. Esse cachorrinho, quando ele anda, acaba fazendo barulho, né? O teto é um teto mais sensível ali, no caso, o piso do apartamento que o pet vive é o teto do apartamento desse meu amigo. O que ele deve fazer nessa situação? Precisa, então, acionar o síndico, conversa primeiro com esse morador do andar de cima. O que ele deve fazer nesse sentido, doutora? Pronto, aí já são os animais que não são comunitários, são os animais domésticos, né? Que eles fazem parte da família. Hoje nós temos já o conceito pacificado de família multiespécie. O que é isso? É uma família formada por seres humanos e por animais. E os animais estão ali sob a responsabilidade do tutor. Então, todo o ato do animal que causar um desconforto a alguém, esse tutor vai responder por isso. E se tratando de um condomínio, a gente tem que pensar que as pessoas que estão ali, elas formam uma espécie, a gente pode chamar de família, né? Então, é sempre bom manter o diálogo, manter a conversa, fazer a prevenção e nunca se expor. Nunca também deixar escalar o conflito. Então, o cachorro está ali andando, está fazendo barulho no teto do apartamento de baixo. Seria interessante interfonar, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, sempre evitar o confronto, né? Porque, às vezes, no calor da emoção, termina escalando e vira, inclusive, uma agressão. E aí, pedir a intervenção do síndico, pedir a intervenção do administrador, mas sempre se colocando no lugar do outro, né? Porque, às vezes, acontece que o vizinho não está nem sabendo desse incômodo. Pois é, doutora. Eu ainda tenho 2 perguntas e uma, inclusive, referente aqui à questão do pet. Por exemplo, um condomínio que já permite a convivência de animais, de gatos, de cachorros. Quando um morador novo chega lá nesse condomínio, aí ele vai ser informado, ó, aqui você pode, então, morar, residir com o seu cãozinho, com o seu gato. E a pessoa também que não tem pet vai ficar sabendo dessa regra. O condomínio já deixa aí pré-estabelecido que existe, então, a possibilidade de que algo do tipo aconteça e aí o morador já está
como, de alguma forma ali, dando o aval de tipo, sim, eu estou convicto de que isso pode acontecer então, mas mesmo assim eu quero residir, eu quero morar nesse condomínio. É assim que funciona ou não? É assim que funciona. A convivência no condomínio ela é regida pelas leis do nosso país. Então, nós temos o Código Civil. Dentro do Código Civil, a gente tem a parte geral e a parte especial. Lá na parte especial, a gente vai caminhando até chegar na parte da legislação de condomínio. Além disso, a gente tem, cada condomínio tem a sua convenção e o seu regimento interno, que são normas que devem ser atualizadas de tempos em tempos. E quando a pessoa adquire o imóvel que vem morar naquele prédio, naquele condomínio de casas, enfim, ou até no condomínio comercial, ela fica sujeita a obedecer aquelas normas ali, de horário, de lugar de passeio. Uhum. E aí, doutora, a gente está falando de pet, mas tem tanta coisa que pode, inclusive, dar problema em um condomínio que a gente, inclusive, recebe no nosso WhatsApp aqui da TV Aratu. Por exemplo, vamos falar do uso da piscina. Existem regras que o direito ele já deixa claro para uso de piscina, churrasqueira, áreas comuns ali do condomínio? Explique para a gente. Então, essa parte do uso, isso vai regulamentado no regimento. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o Código Civil, que estabelece as normas gerais. Cada condomínio tem a sua convenção, que é a legislação, que vai ali explicar sobre as assembleias, enfim, eleição de síndico, etc. e tal. E aí nós temos o regimento interno, que vai regulamentar as relações. Então, no regimento interno vai dizer, o salão de festas pode ser usado apenas por morador, ou então, o salão de festas pode ser utilizado por morador e por parente de primeiro grau. O regimento interno vai dizer, cada apartamento pode receber 2 convidados para usar a piscina. Vai estabelecer essas regras. Uhum. Agora, doutora, pronto, eu já entendi que tanto em relação aos pets, como nessas áreas de convivência, o regimento, ele que vai estabelecer, então, o convívio de todos ali. Mas o que eu quero saber é o seguinte, esse regimento, ele pode ser alterado? Existe um prazo para que isso aconteça? Isso precisa ser alterado em algum órgão específico? É na reunião de condomínio? Como é que pode ser, então, alterado esse regimento, se é que existe essa possibilidade, doutora? Sim, existe sim. O regimento, ele é um anexo da convenção. E ele vai ser alterado, ele vai ser atualizado sempre em assembleia. O que é assembleia? Assembleia é uma reunião de condomínio que tem um rito próprio. Então, para ter uma assembleia, como você vai fazer uma festa, você faz um convite. Para você fazer uma assembleia, você tem que ter um edital de convocação, que é feito pelo síndico. E nesse edital vai constar a pauta. Então, vai dizer que naquela assembleia vocês vão deliberar sobre o assunto A, B e C. Isso é importante, porque o assunto D, que não está no edital, ele não pode ser objeto de deliberação. Uhum. E aí, nessa assembleia, você vai ter um código específico e você vai atualizar o regimento de acordo com a realidade do seu condomínio. Depois disso, é feita uma ata, essa ata é registrada e aí passa a valer. Doutora, eu quero falar dos síndicos agora, porque a gente tem o relato de diversos moradores complicados que torna ali a vida do condomínio literalmente um verdadeiro inferno. Mas quando essa figura, esse agente é o síndico, um agente que dá problema para todo mundo, não resolve nada, como é que o condomínio pode tirar essa criatura, então, do poder da administração do condomínio, doutora? Então, quando é o condômino, que é complicado, a gente costuma brincar, chamar de cão-demônio. Quando é o síndico, aí nós temos diversas medidas, inclusive a medida mais drástica, que é procurar o Poder Judiciário e aforar uma ação judicial de destituição de síndico. Geralmente é um síndico que está fazendo uma gestão ruim, ou então é um síndico que está cometendo atos com abuso de autoridade, que ele acha que ele é o dono do condomínio e que ele pode fazer... Tem muito? Tem. Síndico com esse perfil? Infelizmente, né? Não é normal, mas é comum. Ele acha que é o dono ali do local e quer mandar em tudo, quer criar, inclusive, novas regras por ele mesmo, assim? E quer dar desconto para inadimplente, que ele não pode, ele só pode dar desconto se a Assembleia autorizar. Então, atenção, você síndico. Inclusive, doutora, a gente está conversando aqui sobre os síndicos. Eu lembro, inclusive, meu diretor, um caso que teve aqui em Salvador, de um condômino que entrou, inclusive, na casa de um síndico para cobrar ali esclarecimentos sobre um acontecimento de um jogo de futebol de crianças. Sim. E isso ocorreu. A senhora lembra desse caso? Lembra? Repercussão grande. Foi de grande repercussão, não é? E houve disparos de arma de fogo. E o que os moradores falavam ali do condomínio é que esse síndico era muito complicado. Então, num caso como esse, é preciso que, de fato, a justiça seja acionada para que ele seja destituído do cargo, é isso? Isso, é.
aí já é o último item, né, das possibilidades, porque é o que eu digo sempre, que pequenas concessões abrem espaço para a grande agressão. Então, se o síndico começou ali a uma postura, às vezes ele implica, a pessoa estacionou um carro na vaga do próprio apartamento, ele aí reclama, ele notifica. Então, você já está vendo ali que ele está agindo, extrapolando as obrigações dele, extrapolando as funções dele. Então, já notifica, já vai colocando esse síndico, né, na posição adequada, para não precisar chegar a esse extremo de buscar o Poder Judiciário para ter uma decisão de um juiz destituindo o síndico. Agora, doutora, a gente está vendo, inclusive, imagens de alguns condomínios aqui de Salvador, são imagens genéricas. Obviamente, a gente está discutindo aqui o assunto em relação ao direito, para você de casa tirar todas as suas dúvidas, mas eu quero mostrar para a senhora um caso que, inclusive, ganhou bastante repercussão também nos últimos dias, um porteiro que foi agredido. A gente tem essa imagem aí, ó, estamos vendo aqui o momento em que o porteiro ele acaba sendo agredido por um dos moradores de um condomínio. A gente vê que a imagem é nítida, né? A própria agressão, ela está aqui na tela para a gente poder acompanhar. Essa agressão, ela foi registrada pelo circuito de vídeo monitoramento do condomínio. Nesse caso, eu já pergunto à senhora o seguinte, eu vou entrar, inclusive, numa outra ossada aqui, que é da questão do direito trabalhista. O trabalhador, o funcionário, pode acionar o condomínio em relação a essa agressão que foi cometida por um condômino? Em relação à agressão, aí nós estamos no campo do direito penal. Então, só responde pela agressão quem cometeu a agressão. Então, isso vai ser apurado pela delegacia. Se o porteiro tiver mais de 60 anos, a delegacia competente vai ser a delegacia do idoso e aí vai ser instaurado um inquérito policial para apurar a lesão corporal e esse condômino vai responder. É muito difícil, inclusive, a gente analisar um caso verídico como esse que a gente está vendo agora na tela do Aratu 24 horas, mas qual que seria a postura correta ou uma das posturas corretas aí, tanto do condomínio quanto do síndico após o registro dessa agressão, doutora? Eu queria pedir licença para falar um pouquinho do antes, da prevenção, né? Observe, nós estamos num ambiente de portaria. A portaria tem que estar fechada. A portaria é um ambiente exclusivo do porteiro. Se essa portaria estivesse fechada, o condomínio não teria conseguido entrar. Acesso, não é isso? Então, esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção. Houve uma falha, inclusive, aqui em relação a esse acesso. De procedimento, sim. A portaria é o lugar do porteiro. Aparentemente, a gente também não sabe como é que ele entrou, né? Se a porta estava aberta ou não, se ele precisou forçar, mas o correto é que a portaria esteja, então, fechada, é isso? Sempre a portaria fechada. E aí o porteiro vai se comunicar pelo interfone. E nesse caso, vamos supor aqui, esse é um caso real, mas eu quero trazer uma suposição aqui porque, inclusive, faz parte do trabalho de investigação da polícia. A polícia começa a imaginar, investigar o que de fato aconteceu e vai provando por meio de perícias, de provas materiais, começa a imagem de câmera de segurança aí, mas digamos que essa porta ela foi, então, arrombada literalmente por esse condômino e ele teve acesso. Qual que seria, nesse caso, num caso como esse, não nesse especificamente, mas qual que seria a postura que deveria ser adotada tanto pelo síndico quanto pelo condomínio? Teria que dar um auxílio ao funcionário? Sim. Esse condomínio ele teria que ser, então, suspenso, expulso do condomínio? Então, o que deve ser feito aí? Vamos lá. Se o condomínio arrombasse a porta, né, nós estaríamos diante de um crime de dano. Aí é um dano material. E aí o condomínio também aciona os órgãos, a polícia, para apurar esse crime de dano e ele vai responder. No caso da postura do condomínio antissocial, não é? Ele pode ser, sim, impedido de frequentar o condomínio. A gente fala de expulsão. Está tendo agora um projeto de lei alterando o Código Civil que vai tratar da expulsão. Por enquanto, o que nós temos é que o condomínio antissocial ele pode ser proibido de frequentar o condomínio. Então, ele é proprietário, mas ele não vai poder frequentar o condomínio, não vai poder entrar. Então, pelo que eu estou entendendo, também existe aquela questão, né? Acontece toda uma apuração ali administrativa, se assim a gente pode dizer, em relação ao condomínio, mas o condomínio precisa estar atento também ao que a polícia está investigando. É isso que o judiciário, então, está encaminhando em determinadas ações, é isso? É preciso que o condomínio esteja atento a essa questão, doutora? Na verdade, o condomínio vai mover essa máquina, né? Então, o síndico tem que prestar um apoio a este funcionário, conduzir este funcionário para o atendimento médico, se for o caso, né, para a delegacia para registrar a ocorrência e, posteriormente, depois da fase da delegacia, a fase do judiciário em si, que é o processo realmente que vai terminar com a aplicação de alguma penalidade, com a
prolatação da sentença. Doutora, a gente sabe que em pleno século XXI, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, né? Porque violência contra a mulher, a gente precisa defender a vítima, independente de quem quer que seja, mas a gente tem casos, inclusive, de brigas de casais dentro do condomínio, de condomínios, tanto de Salvador quanto da Bahia. Como é que o condomínio ele pode, então, atuar em relação a esse tipo de caso, doutora? Ele não só pode, como ele deve, né? Nós temos aqui uma lei que obriga a comunicação, né? Então, o síndico ele é obrigado a fazer a comunicação, a ligar para 190, solicitar a presença das autoridades policiais. Isso é uma obrigação dele. Se ele não cumprir com essa obrigação, ele responde criminalmente, sim. Sabe o que é bacana? A senhora está falando isso aí, e a gente está rodando, inclusive, imagens de um caso que aconteceu aqui na Bahia. Essa é justamente a atuação da polícia, que foi acionada após uma discussão de um casal em um condomínio aqui do nosso estado. Ele tentou fugir, o agressor tentou fugir. Ele, inclusive, quebrou a mão agredindo uma médica, né? A vítima seria uma médica. Ele tentou fugir, esse agressor. O condomínio, os moradores ali acionaram, então, a polícia. Aliás, essa imagem é de São Paulo, tá? Eu estou vendo aqui, o caso é de São Paulo. Estou vendo, inclusive, ali os policiais fardados. Esse é um caso de São Paulo. E aí, os agentes foram acionados, então, pelo condomínio. E essa deve ser, então, a postura do condomínio, não é isso, doutora? Acionar a polícia para que a polícia também faça o papel dela e apure a situação em loco, não é isso? Isso, aconteceu em São Paulo, mas poderia ter acontecido aqui em Salvador. Quiçá que já não aconteceu e a gente não sabe, né? Porque são situações que elas muitas vezes não são notificadas. Observe bem, a vítima desse tipo de violência, ela tem vergonha. Então, ela tem vergonha da família, ela tem vergonha dos vizinhos. Então, para chegar ao ponto de tomar essa proporção, é porque é algo que já começou e que já vinha numa escala, né? É importante, sim, ter uma escuta, ter um olhar atento, não só do síndico, como dos porteiros, né? A violência, ela começa... E se a gente conseguir identificar e agir, a gente impede que ela escale e chegue a um grau máximo como um homicídio, um feminicídio, algo semelhante. Eu estou recebendo aqui uma especialista em direito condominial, Verônica Lins. Doutora, a nossa conversa já está chegando ao fim, mas eu queria que, com toda a sua experiência, a senhora deixasse, então, um alerta para a nossa audiência sobre casos que chegam corriqueiramente na sua mesa, nas suas mãos, e como evitar, então, esses casos. Por favor. Se eu pudesse definir em uma frase, eu diria que pequenas concessões abrem espaço para grandes agressões. Então, às vezes, o que você pensa que é comum, não é comum. Não é normal e não deve ser tolerado, né? É não ter vergonha e realmente falar. Agora, o síndico, ele de fato tem a obrigação de ter aquele olhar atento, pecar por excesso. Está desconfiado que tem alguma coisa errada, intensifique ali a vigilância e notifique as autoridades. A notificação você faz de maneira anônima. E fazer por todo o condomínio, porque às vezes a gente quer priorizar a família, amigos, né? Doutora, obrigado pela sua participação aqui no Aratu 24 Horas. Volte sempre, viu? As portas estão abertas, tá bom? Gente, bora seguir aqui com o nosso programa. Um vendedor de frutos do mar procurou a nossa equipe para denunciar que foi impedido de trabalhar aí após ser ameaçado por um homem conhecido como Capenga. Isso foi na feira de São Joaquim, viu? O repórter Diego Macedo conta pra gente essa história. Diego, bom dia. Pois é, Alex, a denúncia foi feita por Breno, ele que trabalha aqui numa peixaria, nessa parte externa aqui da feira de São Joaquim. Ele entrou em contato com a produção da TV Aratu porque ele está sendo encurralado por duas pessoas que têm box dentro da feira de São Joaquim. Meu amigo, conta pra gente exatamente o que essas pessoas estão fazendo com você. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos de casa. Simplesmente eles têm boxe aqui na feira, tem uns 6 boxes, não tem nem necessidade disso. São agiota na feira, empresta dinheiro a uma galera a juros. E ainda assim não quer deixar eu trabalhar, sendo que eu trabalho aqui fora, mantenho tudo limpo, organizado. Tem outras pessoas que trabalham comigo, outros pais de família. E eles estão vindo na minha barraca dizer que eu não vou abrir, que eu vou ter que fechar, que eu não vou poder ficar aqui, querendo não me dar a possibilidade de trabalhar. Já te encurralaram de alguma maneira? Já vieram outras vezes aqui dizer que eu não ia abrir, não ia trabalhar. Mas com outras pessoas, ele nunca vem só, ele sempre vem com 2, 3 pessoas, vem com polícia acompanhado dele, dizendo que é amigo deles, vem isso a paisano, não é polícia fardado não, ele vem com amigos paisano, com arma na cintura e arranca o povo mesmo na tora e como ele tá com o povo armado, a galera é fraquinha. Além de você, ele já conseguiu tirar outras pessoas daqui, pessoas, né? várias. Daqui pra lá, ele tenta mandar em todo mundo, e sendo que ele
não é dono de feira, não é presidente, não é nada. Pois é, Alex, o que a gente conseguiu apurar aqui com testemunhas foi o seguinte, que além de Breno já ter sido encurralado, outras pessoas, outros feirantes que ficam aqui nessa parte de fora também já foram encurralados. Um feirante que vendia frutas, verduras, outro feirante que vendia também temperos, e essas pessoas precisaram tirar a barraca daqui porque não estavam aguentando a pressão dessas duas pessoas que tem box dentro da Feira de São Joaquim. Essa senhora aqui que vai conversar com a gente é uma dessas pessoas que vem sofrendo pressão também, não é isso mesmo, minha amiga? Bom dia para a senhora. Bom dia. Bom dia, Alex. Tudo bem? Pois é, Alex, é verdade, viu? Eu fiquei até nervosa, porque estou sem mercadoria para trabalhar, tá entendendo? Os pessoal aqui, os colegas que estão me ajudando, cada um me dá um pouquinho de 10, 12 reais, que é um pacote de água. Aí eu vou, compro um pacotinho, eu vou vendendo, que eu vendo água da grande e vendo da pequena. Eu estou sem poder trabalhar porque, por causa deles, que eles levaram minha barraca, eu estou ali no sol, numa barraca ali, ó, com o sombreiro da escola, que já foi uma amiga que me deu para eu botar para aliviar o sol. Enfim, quer dizer, eu não tenho quem me dê, Alex, eu não tenho ninguém que me dê uma pedra de sal. Tá entendendo? E eles estão me enconrelando. Eu vou viver de quê? Eu vou trabalhar onde? Eu estou com 61 anos, não aguento mais correr, não aguento mais fazer nada. Entendeu? Em que vocês aí puderem nos ajudar? Ô Bruno Reis, pelo amor de Deus, por favor, tome a providência sobre isso, porque eles estão dizendo que é você que está mandando. Por favor. Ok, minha amiga, muito obrigado por suas informações. Pois é, Alex, está aí feita a denúncia de mais uma feirante reclamando dessa situação. E tem mais um, só para a gente finalizar aqui, Alex, tem mais uma pessoa reclamando dessas mesmas pessoas que estão encurralando os feirantes aqui dessa parte externa da Feira de São Joaquim, não é isso mesmo, amigo? É isso mesmo, Júlio, é isso mesmo. Alex, viu? Eu tava com minha banca lá de tempero verde, eu vendia ali tempero verde, vendia ali na frente. Lá trabalha com mais de 20 anos aqui nessa feira. Eu nunca vi acontecer isso aqui dentro da feira. Um dia, um prêmio, um domingo, eles pegaram mercadoria e jogaram no chão. Pegaram e jogaram mercadoria no chão como se fosse um lixo. Eu tenho família também, tenho filho, moro de aluguel, tenho esposa para dar comida também. Tô revoltado. A gente está vendo aí, Alex, a indignação dessas pessoas que trabalham aqui nessa parte externa, tá trabalhando de maneira honesta, né, para levar o pão para casa. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo para o Aratu, 24 horas. Valeu, Diego. Agora presta atenção. Se os feirantes se juntam e dão um cacete nele, eu não estou fazendo aqui apologia à violência, não. Mas se isso acontece, quem vai estar errado é quem? Os feirantes, não é não? Hã? Só que tem um problema. O capenga, que poderia ser facilmente chamado de capeta, nesse caso, ele vai armado. E esse é um tipo de ação criminosa, aliás, que muito se assemelha aí com a ação do tráfico de drogas. Eu tô ficando doido, minha Bahia. É os famosos pedágios que a gente mostra do tráfico de drogas. Não parece não, não lembra não? Com os comerciantes das nossas comunidades. As milícias também fazem isso. O comerciante tem a barraquinha dele lá, aí o camarada chega lá armado, o capeta, o demônio, literalmente chega lá armado e diz o seguinte, para o senhor continuar aqui vendendo a sua batata, o seu chuchu, o senhor tem que me pagar tanto. Ninguém merece. Pois é, não merece, mas está acontecendo isso. Por quê? Primeiro que não tem fiscalização. Se houvesse a fiscalização, isso não estaria ocorrendo, não é não? E aí você veja, os comerciantes já estão por aqui, resolveram inclusive chamar a nossa equipe para mostrar isso aqui, ó. A gente precisa colocar aí, Dadá, a foto do capeta. Cadê a foto do capeta? Chegou pra gente? Manda aí, porque se ele tá sendo denunciado pelos comerciantes, a gente bota a foto dele aqui, ó. Aí o que é que ele faz? Depois ele vem aqui e diz a versão dele. Não é assim? O bom jornalismo diz isso. A gente dá uma versão, dá um lado, mas para dar a versão a gente tem que dar a história completa. Tintim por tintim. Todo mundo é responsável por aquilo que fala. Se Zefinha tá dizendo ali que quer vender batata e capenga não tá deixando, então a gente vai mostrar quem é capenga, a gente vai dizer quem é capenga e depois capenga se defende. Mas pelo que eu tô percebendo na denúncia aí de Zefinha e de Zé, é que capenga é um criminoso. E perigoso, viu? E perigoso. Ou seja, ninguém tem mais paz não, gente. Ninguém tem sossego mais não. O feirante, ele acorda cedo. Você repare, os feirantes estão me assistindo agora, ou pelo celular, ou então pela televisão que fica lá na barraquinha, ligada no canal 4.1. Mas, a gente está agora aqui de manhã, se aproximando inclusive das 7 horas da manhã, mas o feirante já está acordado aí desde 2 da manhã, porque ele precisa
transportar mercadoria que acabou de chegar do interior fresquinha, ele precisa então descarregar o caminhão, levar para o boxe dele e vem um marginal, um bandido do quinto dos infernos, literalmente, chamado Capenga, para poder fazer o quê? Aperrear o juízo de todo mundo. Hã? Ó, vamos seguir aqui. Gente, após atrasos e promessas, o governador da Bahia divulgou aí uma nova data para a inauguração da rodoviária de Salvador. Segundo o Jerônimo Rodrigues, o equipamento deve ser então entregue até o final deste ano. Será? A obra foi herdada ainda na gestão de Rui Costa e gera críticas da oposição. Esse é um assunto então para o nosso colunista de política, o João Tran. João, bom dia para você. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todos que nos acompanham. A tão prometida obra da nova rodoviária chega em sua reta final e, segundo o governador Jerônimo Rodrigues, deve ser entregue até o final deste ano. A fala foi feita durante o anúncio de ampliação do VLT, que agora deve ir até o comércio. Então, foi uma semana bem animada em termos de mobilidade urbana aqui na capital. Cabe destacar que a obra da nova rodoviária começou lá em 2019, em dezembro, e passou por uma série de atrasos. Dentre os principais pontos que favoreceram este atraso está o fato da pandemia ter vindo neste meio de caminho e, logo após a pandemia, uma das empresas parceiras que estavam nesta construção decidiu sair, abandonar a execução desta obra. Então, a fase de planejamento, que devia ter duração de 12 meses, teve duração de 3 meses a mais, já começou com atraso. Logo depois, essa empresa parceira saiu desta construção e o início previsto dessas execuções foi também afetado pela pandemia. O projeto inicial de apenas 12 meses de planejamento e 24 meses de execução já se arrasta aí com mais de 2 anos de atraso. A empresa atual diz que não tem condições de arcar tudo sozinho e o próprio governador Jerônimo Rodrigues até afirmou que estava irritado com o andamento e a execução por parte desta empresa. Mas, neste exato momento, o entendimento, inclusive pelo secretário da Casa Civil, é que não seria possível, de fato, romper o contrato com essa única empresa que está executando a obra. Afinal, depois de tanta espera, essa reta final está chegando e até o final deste ano a promessa é de que ela será entregue. Vamos ouvir, inclusive, Afonso Florense, secretário da Casa Civil, que falou um pouco sobre o andamento das obras. Um grande complexo logístico multimodal. A notícia que nós temos aqui é um dos maiores da América Latina, com metrô, ônibus urbano, ônibus interestadual, intermunicipal e VLT. Numa das regiões mais populosas da cidade, Águas Claras, fronteira com Cajazeiras, fronteira com o subúrbio, com Paripe e uma conexão importante com o metrô e com a BR-324. Agora ela está na sua reta final, com mais de 85% da sua execução pronta. Inclusive, o JucaCop, eu sobrevoei a partir do nosso JucaCop e as obras, de fato, estão com um bom andamento, mas sim, precisa de uma força-tarefa, caso essa promessa agora queiram que cumpram ela de fato, né? Porque o entendimento é que até o final do ano ela será entregue, mas não tem uma data marcada. Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, essa data de fato será feita em agosto. Aí sim, o anúncio, o martelo, vai ser em tal dia. E nós, claro, vamos cobrar sim. Porque até então, o que tem é promessas, e promessas já foram várias vezes descumpridas quando o assunto é obra do governo do estado e, inclusive, essa própria rodoviária. Cabe destacar que a promessa anterior era que ela seria entregue agora em outubro. A própria concessionária que está organizando esta obra prometeu que seria feito em outubro, mas já foi por água abaixo essa nova informação. Então, claro que o ritmo é diferente do que os gestores querem, a política, claro que interfere e opina também. A oposição vem criticando o andamento de alguma dessas obras, o VLT, como eu comentei, que ainda não está
transitando, apesar de também estar em sua reta final, a própria rodoviária, a ponte Salvador-Itaparica, é um calo no sapato todas essas obras do governo do estado. E a rodoviária, que vem andando desde a gestão Rui Costa, e é um ponto também de críticas. Inclusive, o vereador Cláudio Tinoco afirmou: primeiro você anuncia e depois você enrola a população. Tem sido um pouco do jargão que pode, inclusive, afetar as eleições de 2026, um governo que anunciou muitas obras grandes e que não entregou, de fato, na gestão Jerônimo Rodrigues. A gente, claro, vai acompanhar essa execução e o andamento destes casos na política. Viu, João? É uma análise que você fez que é correta, né? Toda a grande obra, ela é utilizada tanto pela oposição quanto pela situação em ano eleitoral, né? Para questões políticas aí. É uma forma, inclusive, de trazer o eleitorado para perto ou distanciar, no caso aí da oposição, que acaba pegando atrasos como esse e colocando, então, dentro ali de uma campanha eleitoral contra um candidato que esteja no governo, nesse caso, Jerônimo Rodrigues. Agora, vem para cá, deixa eu falar aqui que o cerco foi fechado, viu? Eu quero voltar a falar sobre segurança pública, minha Bahia. Cerco fechado no relógio de São Pedro, no centro da cidade. A polícia, ela fez uma operação para abordar aí vendedores em busca de aparelhos celulares com restrições de roubo. Dani Mazei foi até o local e acompanhou tudo agora. Na tela do Povo, Dani Mazei, com você. Bom dia para você, ótimo dia a todos. A gente está aqui acompanhando a movimentação dos policiais civis aqui do DEPOM, Departamento de Polícia Metropolitana, aqui verificando as mercadorias, abordando aqui alguns ambulantes, alguns comerciantes aqui nesta região da cidade. Tem muitos policiais aqui nesta localidade, inclusive do outro lado também tem mais policiais espalhados aqui por essas bancas, tem outros ali que estão na parte dos celulares, né? Tem aqui, eles estão conversando com os comerciantes e a gente está acompanhando aqui esta operação nesta terça-feira, manhã de terça aqui com a movimentação policial nesta localidade aqui do Relógio de São Pedro, perto da Avenida 7, perto aqui da Avenida Joana Gelli. Olha, a informação inicial que está chegando pra gente, que precisa ser confirmada, é de que algumas vítimas que tiveram aparelhos celulares roubados prestaram queixa na delegacia, nos barris, ali a primeira delegacia, e parece que as localizações desses celulares estão batendo aqui por esta localidade que os policiais estão espalhados. Por isso, então, eles vieram aqui seguindo essas localizações para verificarem se realmente procede aí esta informação de que aparelhos roubados podem estar aqui nesta localidade. É o trabalho de investigação, é o serviço aí de inteligência da nossa polícia trabalhando, então eles precisam verificar. A polícia não tem bola de cristal. A polícia precisa abordar, precisa checar todas as informações. Provavelmente vão pedir aqui os cupons fiscais, né, dos aparelhos para os donos, e a gente está verificando. Vítimas que tiveram aparelhos roubados podem aí ter seus aparelhos de volta graças ao trabalho da polícia, que está aqui no intuito de recuperar aparelhos que foram roubados e que vítimas prestaram queixa. Por isso que é tão importante a vítima prestar queixa na delegacia, porque é a partir do número, né, do celular, de identificação do aparelho, que a polícia consegue aí levantar mais informações como essas, da localização em que o aparelho está. Olha aí, o policial verificando cuidadosamente cada aparelho celular. Por isso que é tão importante as vítimas prestarem queixa, porque a partir do momento que a pessoa presta queixa, ela acaba deixando aí dados do aparelho celular, como número de identificação. E aí os policiais conseguem trabalhar em cima desta identificação. Os policiais tendo todo o cuidado, todo o trabalho de checar, e vítimas que tiveram seus aparelhos roubados ou furtados podem aí ter seus aparelhos recuperados graças ao trabalho da nossa polícia, que está incansavelmente investigando, serviço de investigação da nossa polícia indo para cima, ajudando a população, ajudando as pessoas que foram vítimas aí, que podem ter seus aparelhos de volta graças a esse trabalho da Polícia Civil. A operação da Polícia Civil, a gente está vendo aqui o DEPOM na área, o DEPOM está no terreno, o Departamento de Polícia Metropolitana aqui no centro da cidade. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu, 24 horas. Pronto, aí é como se fosse, toda uma estrutura montada, né não?
Você vai no centro, na hora de entrar no ônibus, aquele vulco-vulco de entrar no busão ali, aí chega um malandro desse, ó, acocha você, vem aqui pra mim, ó, mostra aqui. Você tá com a bolsa aqui, né? Ah, a Zefinha tá com a bolsa aqui. Aí o malandro chega aqui atrás, encosta naquele empurra-empurra pra entrar no ônibus, meteu a mão na bolsa, ó, pegou o celular. Aí onde é que ele vai vender? No próprio centro. Aí a polícia mostrando. Ó, como é que é? Como é que é? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, chega aqui, vem cá pra ilustrar. Ó, vem cá, chega aqui, Samir, vem cá, pronto. Você vai ser Zefinha. Ó, Zefinha chega com a bolsa, Zefinha tá com a bolsa aqui. Aí o camarada fica no empurra, vai pra entrar no ônibus, empurra, meteu a mão na bolsa, ó. Já foi, simbora, e tu perdeu o celular, aí tu bora. E aí vende nessas próprias bancas que muitos criminosos estão aí fingindo ser trabalhador, mas na verdade são criminosos. E mancha inclusive a imagem de uma categoria, que é o comerciante, que faz inclusive parte da economia da nossa cidade girar. Isso aí é emprego, gente, por mais informal que seja, isso é emprego, ó. E aí o que é que faz? Desbloqueia o aparelho, formata o aparelho e depois vende. Aí presta atenção, você pega um telefone, aquele da maçãzinha, tem até o 17 agora, né? Já tá 17 já? 17 Pro Max, Dadá tem um. Aí você pega um celular desse que custa aí uns 13 mil reais, se você fosse comprar na loja, 17 mil reais, rapaz, tu pagou isso, foi, Dadá? 17 mil na loja, aí você chega na banca aí, ó, qual é o telefone que tu tem? Tem um 17 Pro Max, velho, vai querer? Quanto é que é? 3 mil. Ele não vai dar isso, não. Não é tão barato assim, não, mas não vai ser também 17, Dadá. Não vai ser. Aí o camarada cresce os olhos, né? Você está sendo receptador, você está sendo conivente com uma safadeza dessa aí, ó. Enquanto o Dadá, trabalhador, como meu diretor aqui, ó, tá dividiu o celular dele em 12 vezes sem entrada, sem juros, viu? Bandido. Ó, vamos falar aqui, gente, de um outro assunto. Vem pra cá. Acidente envolvendo um catamarã e um barco pesqueiro que deixou aí passageiros feridos na região lá da ilha de Itaparica, viu? De acordo com a Marinha, gente, a Marinha do Brasil, a embarcação, a gente tá vendo inclusive imagens aqui, ó, do acidente. A embarcação, ela saiu de Morro de São Paulo com destino a Salvador. A nossa equipe, ela flagrou o momento em que a equipe aí do GRAE foi acionada para atender a ocorrência. Imagens feitas pelos próprios passageiros mostram a embarcação à deriva e os destroços do barco de pesca. Ainda segundo a Marinha, viu, no total, 96 passageiros e 4 tripulantes estavam no catamarã. Entre os resgatados, uma gestante. Pois é, essa mulher ela foi resgatada pela equipe aí do GRAE e também da Marinha, que essa gestante precisou ser regulada por precaução, tá bom? Já na embarcação de pesca artesanal, 2 pescadores estavam, então, nessa embarcação e precisou aí do auxílio, obviamente, das equipes. As vítimas resgatadas foram levadas para o Hospital Geral do Estado. A causa desse acidente está sendo investigada e a gente pode trazer, então, informações sobre a causa desse acidente a qualquer momento. Ó, um susto danado que as pessoas acabaram tendo em relação a esse acidente. A gente tá falando de 2 embarcações, né? Você vê aí, tem áudio essa imagem aqui? Tem áudio? Tem áudio? Vamos ver o que o pessoal aí, vem como é. Pode passar do lado de cá. Você tá vendo aí o momento do resgate, alguns botes, né? Eles foram colocados, inclusive, ali. Você vê aqui, ó, pedaços da embarcação, né? A imagem é um pouco trêmula, mas foi então um acidente registrado aqui nas nossas águas. A Marinha foi acionada, o GRAE também. As equipes prontamente foram até o local e muitas vítimas foram levadas rapidamente para o Hospital Geral do Estado, onde permanecem internadas. Então, a qualquer momento na edição de hoje, a gente pode trazer outras informações sobre esse acidente na Baía de Todos os Santos. Bem, um jovem com transtornos mentais foi agredido e preso após ter aí um surto psicótico ou psicológico e deu uma facada, inclusive, em um homem. Ele teve esse surto e deu uma facada no homem aí, que acusou
ele de roubar. É isso. Você tá vendo? O camarada foi acusado de ter roubado e ele teve um surto. E aí foi lá e agrediu o outro. A mãe de Paulo Roberto Santos diz que ele já está, gente, no presídio e que precisa ser encaminhado para uma instituição especializada. Quem vai trazer outros detalhes para a gente agora na tela do Povo é o nosso repórter Marcos Henrique. Com você, Marquinhos. Alex, estamos aqui a pedido de uma mãe, Dona Rosângela, que o filho está preso no sistema prisional aqui da Mata Escura, em Salvador. Na última quarta-feira, o filho dela, que tem transtorno mental, se envolveu em uma briga. Ele foi em casa, pegou uma faca e deferiu diversas facadas em um homem. Durante essa confusão, ele saiu e diversos homens foram atrás do Paulo Roberto, de 37 anos. Ele foi correndo e os homens, com pedaços de pau, foi atingindo todo o corpo dele, até ele adentrar um vídeo que passa, que você vai ver ele sendo agredido por outros homens, quando ele estava dentro de um estabelecimento. Após isso, chamaram a polícia, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele passou por audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mas a mãe traz um apelo, pois ele ter transtorno mental, tem uma situação, porque ele toma medicamentos controlados. E ela hoje está aqui para fazer um apelo. Dona Rosângela, a senhora sabe da tentativa de homicídio, pois ele pegou uma faca, mas ele tem transtorno mental. Hoje a senhora fica preocupada e também está disposta a ajudar um homem que acabou brigando com seu filho. Ele foi em casa porque ele tinha perdido o celular e estava com um distúrbio naquele momento. E hoje a senhora quer um apoio para ter um advogado e também que ele fique em um local, um HCT, um hospital, um local de custódia para pessoas que têm problemas mentais. Sim, é o que eu mais quero, porque assim, ele é um menino que ele tem um transtorno muito grave e agora, depois de 10 anos de cuidados, ele toma várias medicações, toma injetável e com esse descobrimento de mais 2 CID, ele não pode conviver praticamente em sociedade. Ele tem que ter um hospital, um local que ele fique para cuidar dele. Foi atingido com várias pauladas. Eu, como mãe, já estou andando uma semana e eu espero que o senhor me ajude a um advogado para que ele não fique no local que ele está. Vem cá, esse motivo dessa briga, mãe, o que motivou? Eu não sei lhe falar, porque ninguém me informou, só falou que ele pegou a faca. Eu não sei o motivo, porque eu não estava no momento. A senhora depois chegou com informação, essa discussão, a informação que a vítima, que esse rapaz aqui de Marechal Rondon, acostumava brincar com ele e seu filho não gostava. Foi, a informação foi essa, que ele sempre brincava e meu filho é um tipo de um rapaz que não gosta muito de brincadeira. Aí soube, segundo as pessoas, que ele costumava bulir com ele na brincadeira. Não acerta, o que aconteceu? Ele não gostou do que ele falou. E aí foi lá e pegou a faca. E hoje a senhora preocupada com seu filho e também com a própria vítima, porque seu filho tem transtorno mental. É. Assim, a vítima, eu não sei dizer, eu vi ele, mas ele foi levado, está bem hoje, entendeu? Mas o que mais me preocupa é dar os cuidados do outro que está lá, que é meu filho. Seu filho? Meu filho, Paulo Roberto. A senhora já chegou aí até o sistema prisional? Ainda não, eu quero ir, chegar com vocês junto, para saber como é que meu filho está lá e como ele se encontra. A senhora quer que ele vá para uma clínica especializada, um local? Uma clínica, um local que possa tratar do transtorno dele. Que ele não pode vir para aqui, porque ele tem que ter médicos terapêuticos para cuidar dele. Pois é, a gente vê Dona Rosângela, a mãe do Paulo Roberto. Alex, é um caso que muitas das vezes a gente fala, a gente está defendendo, não estamos defendendo. A gente está aqui para trazer um caso de uma tentativa de homicídio. O Paulo Roberto, ele é um cidadão, mas ele tem transtorno mental. A informação que chega que no final no final da quarta-feira, por volta de 5 horas da tarde, a vítima que Paulo Roberto acabou atingindo com golpes de faca, teria brincado com ele. Ele estava com um momento de distúrbio e não queria brincadeira. Ele, revoltado com a brincadeira, ele vai em casa, pega uma faca e vai em direção da vítima e deflagra diversas facadas pelo corpo. Naquele momento, ele sai na rua e a comunidade começou a gritar. Homens pegaram paus e começaram a jogar no corpo dele, a agredi-lo e ele começou a correr na principal de Marechal Rondon. Com isso, ele pediu abrigo a uma loja de sandálias.
de sandálias. Nesse momento, os donos dos estabelecimentos pediu por favor, chamaram a polícia. Por se tratar de um crime, de uma tentativa de homicídio, ele precisou ser encaminhado para a Polícia Civil e ele foi autuado por tentativa de homicídio. Antes disso, a dona Rosângela foi até a UPA de Pirajá. Para ter o atendimento. Foi acompanhada com os policiais, ele lá teve atendimento, fez a cirurgia que está com a cabeça costurada. Infelizmente também a irmã do rapaz acompanhou na viatura, entendeu? E aí o que aconteceu? Passei a noite com ele, levaram para a DHPP de Itapuã, depois voltaram com ele para a delegacia do complexo. Depois do complexo fizeram o exame de delito, ela levou outra vez para emergência, que ele estava sentindo muitas dores, das pancadas que tomou. Pois é, a gente está acompanhando, ele nesse exato momento permanece custodiado no sistema prisional da Mata Escura. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Nos últimos 30 dias, a Justiça, o Tribunal de Justiça, vai acompanhar a Defensoria Pública, pois ele está sem advogado e a nossa equipe segue aqui. Um pedido de uma mãe, mas infelizmente, por conta de uma situação envolvendo o distúrbio que o filho dela sofreu por ele ter transtorno mental. E agora a gente finaliza com esse apelo dessa mãe. Muito obrigado para vocês. Se vocês puderem me ajudar, me ajude, pelo amor de Deus. Eu estou precisando de ajuda do advogado para tirar do local que ele está, que ele não pode ficar lá. Pois é, com as imagens de Dário Cerqueira e reportagem de Marcos Henrique, devolvo ao estúdio Alex com esse pedido de uma mãe, né? O Roberto tem transtorno mental, mas durante essa discussão, ele foi em casa, pegou uma faca e atingiu o corpo desse homem que não temos a identificação. Ele foi preso, uma prisão em flagrante, convertida em uma prisão preventiva e agora ele permanece custodiado no sistema prisional da Mata Escura. Valeu, Marquinhos. Eu tô inclusive, Marquinhos, aqui mandando mensagem para um amigo meu, doutor Márcio Tapioca, para saber o seguinte: ele é advogado para ver se ele pode dar um auxílio a essa senhora, né, a dona Rosângela. A gente percebe aí que o filho dela, ela alega que o filho tem problemas psíquicos, né? Distúrbios mentais aí, e que teria, inclusive, cometido esse crime, essa tentativa de homicídio, porque a vítima diz que ele teria roubado algo. E aí ele entrou em surto e esfaqueou a vítima. E ela precisa agora de um advogado para tirar ele lá do complexo da Mata Escura e levar para o hospital de custódia, porque ele necessita nesse exato momento de atendimento médico, segundo a mãe. E aí eu acho que deve ser algo muito fácil, com o auxílio de um especialista como o meu amigo Tapioca, né, um advogado que pode entrar aí nesse caso, porque se tiver o laudo, provavelmente essa transferência ela pode ser feita, né? Então, se a gente tiver um retorno aqui, Marquinhos, em relação ao nosso advogado, nosso doutor, a gente vai entrar em contato com a dona Rosângela aí para ver se a gente consegue ajudar de alguma forma e esse caso seguir, tá bom? 2 homens suspeitos de tentativa de homicídio, porte ilegal de armas de fogo, viu? E também aí participação em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas foram presos no município de Ilhéus, lá no sul do estado. Eles foram presos então na cidade de Ilhéus. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos na localidade ou nas localidades da Juerarana, São Domingos e Joia do Atlântico, durante a Operação Muro de Sangue. Segundo a polícia, os suspeitos participaram da tentativa de assassinato de um homem de 43 anos, ocorrida na noite do dia 26 aí de janeiro deste ano, viu? Essa tentativa, esse crime, foi no bairro da Juerana. Eita, nome difícil da gota, viu? Juerana, quase que não sai. Ô, Gesso, aí. Gesso, inclusive, disse que não sabia falar também, não. Juerarana, tu sabe, consegue? Juerana. É o bairro. Ninguém consegue não, rapaz. A vítima, ela foi atingida, então, por disparos de arma de fogo na porta da casa dela, viu? Foram apreendidos com a dupla, uma arma, 2 carregadores, 40 munições, 2 celulares e porções de maconha. O nome do bairro me quebrou, viu? Deixa eu chamar aqui a nossa repórter Lorena Dias, porque ela está acompanhou a situação de um incêndio aqui em Salvador, um incêndio em um salão de beleza, inclusive ela está lá, a gente está vendo aí, gente, imagens que foram registradas com um celular.
Mas cadê a Lorena? Vamos ver então o que a Lorena tem de informação pra gente, Lorena. Que ponto é esse, Lorena, da nossa cidade? Bom dia pra você, Lorena. A gente está aqui no Alto de Ondina, onde aconteceu um incêndio no último final de semana que atingiu uma loja de confecções que ficava nessa parte aqui térrea. A gente consegue ver o tamanho, né, da destruição. A dona da loja acabou perdendo tudo, materiais que ela tinha acabado de comprar, mas logo em cima, nesse primeiro andar, fica o Salão de Michele, que apesar de não ter sido atingido pelas chamas, também foi bastante prejudicado. Você disse que estava passando com sua filha na hora que o incêndio aconteceu, quando você percebeu que o prédio onde você trabalha estava, né, pegando fogo. Na verdade, eu estava já me arrumando para vir com ela, porque eu tinha cliente no domingo para atender. E aí eu comecei a receber várias ligações, mas como eu estava me arrumando para vir, eu acreditei que eram clientes que queriam fazer serviços. Fui me ordenar para vir e aí estavam insistindo muito nas ligações. E aí quando eu atendi, era uma amiga minha que falou para mim, me corre que seu salão está pegando fogo. E na hora a gente não tem a dimensão da situação. Eu fiquei distorciada, botei uma roupa e vim correndo, mas quando eu cheguei aqui não me deixaram entrar porque tinha muito fogo, queimou muito rápido, minha amiga perdeu tudo e até então eu não tinha dado fé do que eu perdi ou se eu perdi, né? Porque não tive como entrar, foi interditado. Eu hoje subi, que vim olhar direitinho, acender as luzes, ver, eu tinha um salão. Eu trabalhava com unha, com cabelo e estava montando uma loja de bolsa, perdi todas as bolsas. Eu não fui atingida pelo fogo, né? Mas o meu prejuízo foi pela quentura da parte de baixo, porque foi muito fogo, que acabou ocasionando que eu perdi minhas coisas. Eu não posso pegar produtos que eu trabalho com alisamento e colocar na cabeça de um cliente, porque a temperatura ficou muito alta, né? O corpo de bombeiro me disse que foi 60 graus Celsius e eu não tenho como pegar esses produtos que esquentou e colocar na cabeça de um cliente, né? Porque são vidas. Eu posso fazer um serviço e depois eu tenho um prejuízo muito grande. Com certeza, e acabar prejudicando seus clientes, né? Então, gente, só para vocês terem noção, aqui de fora a gente consegue ver, né, que ficou bastante chamuscado aqui pela fumaça, né? Mas imaginem que o piso do salão é o teto da loja que ficou completamente destruída pelas chamas. Então, até para conseguir entrar no salão de Michele, foi preciso esperar que a temperatura diminuísse. A Codesal, por exemplo, precisou vir aqui 2 vezes para conseguir fazer essa análise. Então, toda essa quentura, né, essa temperatura, como ela disse que os bombeiros falaram, que chegaram a 60 graus, imagine o calor que estava, né, nesse local, acabou prejudicando, porque a gente sabe que salão são produtos químicos, né, que interagem inclusive com a temperatura. Coloca no cabelo, passa a chapinha, então ela perdeu todo esse material. E um detalhe, você não pode voltar para o salão até que essa situação aqui seja resolvida. Isso foi uma ordem da Codesal, que disse que para os moradores, porque moram pessoas em cima, e que o salão voltasse a funcionar, teriam que resolver. Tanto que eles já meteram mão no serviço, mas o que a Codesal me disse, eu tenho que seguir o que a Codesal me disse, não o que os donos acham que a gente tem que fazer, que eu só voltasse a funcionar quando a obra estivesse pronta. E aí agora você também quer saber quem é que vai arcar com o seu prejuízo, porque além dela ter que aguardar, né, toda essa situação ser resolvida para que ela consiga voltar a trabalhar, tem todo o material que foi perdido lá dentro. Você consegue dimensionar, assim, o custo que você teve, o prejuízo que você teve, o prejuízo financeiro? Por alto, pode botar aí uns 12 mil, porque são produtos que eu tenho em estoque. Eu trabalho com vendas no meu salão de hidratações, reconstruções, kits, né? Eu trabalho com alongamento de unha, não são produtos baratos. Minhas clientes sabem que eu gosto de trabalhar com produtos de qualidade, eu tenho esse diferencial, eu gosto de trazer o novo. Inclusive, eu fui para um congresso agora de cabeleireiros, comprei material novo, são materiais que não são brasileiros, que eu estou tentando trazer essa marca para minha loja. Então, no nervoso, eu estou sem dormir, eu estou sem me alimentar, eu não estou ainda
tendo uma dimensão de todo o prejuízo, mas se eu for botar em alto o que eu já paguei, fora fornecedores que eu compro e pago por semana, que entenderam a minha situação, vão esperar eu voltar a trabalhar para poder voltar a fazer os pagamentos. Mas aí uns 12 mil por alto, em torno das bolsas da loja, que essas bolsas não tenho como limpar, porque toda a faísca de fogo que pegou em cima, uma que eu levei, você tem ideia, só em tocar nas bolsas, né? Eu já estou totalmente suja. A dimensão mais ou menos isso aí, esse prejuízo. Eu não tenho um plano B, porque eu vivo disso aqui, eu tenho 3 crianças, eu pago o aluguel do ponto, eu pago o aluguel da minha casa. Entendeu? Então, por enquanto, eu não tô sabendo o que é que eu vou fazer. Eu não tenho nenhum tipo de ajuda. Minha ajuda sou eu sou sozinha com elas 3. E não posso também sacrificar as minhas filhas e tô, na verdade, sem saber o que fazer, né? E você já recebeu algum suporte, alguma orientação por parte do proprietário do prédio? Porque assim, pelo que a gente entendeu do problema que aconteceu aqui no local, tanto o salão de Michele quanto a loja de confecções que fica na parte térrea, elas são alugadas, né? E que o problema, o fogo, ele provavelmente foi causado por uma questão estrutural, uma questão ali de fiação, né? Que não estava tendo a manutenção correta. Qual foi o posicionamento até agora? Bem, como o dono está longe, a filha dele está tomando a frente, né? Ela me disse que eles iam reformar, ia fazer tudo com uma Codesal. Mandou eu trocar a janela, porque minha janela rompeu. E que eu limpasse e voltasse a trabalhar. Mas eu acho difícil alguém querer subir nesse filme de terror que está aqui. Nesse momento, as clientes não vão se sentir segura para subir, porque os pilares estão aí para ser refeitos. Eu tenho que esperar, porque ele não tem muito o que fazer, porque ele também teve o prejuízo, né? Porque ele vai ter que arcar com a obra. Ela não tem condições de ajudar, porque ela perdeu tudo, inclusive o dinheiro que estava no balcão, dinheiro de pagamentos que ficava embaixo em envelope, tudo queimou. Então a gente tem que esperar. Eles querem que eu volte a trabalhar, mas não tem condições. Quando vocês subirem, vocês vão ver, não tem condições de, no momento, eu trabalhar aí. Não tem como. E eu não tenho plano B, eu estou esperando, ainda não tive ajuda, mas o bairro resolveu que ia fazer uma vaquinha, mas a vaquinha está voltada para ela, mas eu também tive prejuízos, entendeu? E eu não tenho quem faça a vaquinha. Algumas pessoas estão se mobilizando, mas é uma quantidade pouca, né? Então, por isso eu fui pedir ajuda para ver se alguém pode também se mobilizar e fazer alguma coisa por mim. E eu tenho certeza que eu acredito que eu não vou conseguir ficar no ponto mais, porque o medo de não ter passado por uma fiscalização mais rigorosa e me dá segurança de que eu posso ligar meus aparelhos. Eu perdi televisão, eu perdi uma frigobar, entendeu? Graças a Deus minha cafeteira eu já testei, tá boa, mas as outras coisas eu não tenho como repor por enquanto, porque eu não tenho seguro, eu não tenho dinheiro guardado. Quem é mãe sabe que é difícil. Estou sem saber realmente o que é que eu faço. Rapaz, não tem condições de voltar a trabalhar aí não. Hein? Não tem mesmo. E aí é o seguinte, produção, cadê o contato dela? Porque quem estiver nos assistindo agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma corrente do bem. Dinheiro não, gente. Se você quer cabeleireira aí, tem um secador sobrando, tem uma cadeira sobrando, eu tenho 2, essa aqui dá para eu doar. Fala com a gente no Zap, porque aí a gente encaminha. A gente encaminha então o telefone dela para que você faça isso aí com total segurança. Tá? Não estou falando aqui de valores, estou falando aqui de você quiser presentear ela com um item que você tem no seu salão aí que está sobrando. Ah, Alex, tem bastante escovas aqui, dá para eu ceder aí para a amiga, para ela continuar ganhando o pão de cada dia dela. Pronto, faça isso, porque você vai ajudar então essa senhora aí a voltar a trabalhar e levar o pão para a mesa da casa dela, tá bom? Ei, sai daí não, Aratu 24 horas vai fazer uma pausa, é rápido. Jogo rápido, vou só tomar um gole de água, tô até vendo a garrafa ali, Já eu volto com outras notícias de Salvador, Bahia e do mundo. Fui, sai daí não! Rodou a vinheta, estamos de volta com o seu Aratu 24 horas. Do alto assim, que as bênçãos de Papai do Céu recaiam aí na tua casa. Vem comigo, porque tem informação aqui no seu Aratu 24 horas, na tela do 4.1. Presta atenção. Uma mulher, ela foi agredida pelo ex-companheiro com socos, chutes e puxões de cabelo, isso no meio da rua, em Itabuna, viu?
em Itabuna, no sul do estado. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o agressor aqui, ó, vai atrás da vítima, se aproxima dela. Em uma outra imagem, ela aparece tentando fugir do homem. O suspeito, gente, ele foi identificado como José Eduardo de Souza Filho, é servidor da prefeitura, atenção prefeito, viu? Atenção prefeitura, pronto. Ele é servidor, eles aí, ó, o casal estava namorando por 3 anos. Ela foi socorrida após as agressões para a UPA de Itabuna e apesar desses ferimentos provocados, né, gente, ela passa bem. Em nota, a prefeitura da cidade disse que repudia os atos de violência cometidos contra uma mulher envolvendo o servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Da Secretaria Municipal de Saúde colocando ali, ó, a saúde e a vida de uma pessoa em risco. Pois é um vagabundo, literalmente. Aí, ó, bandidão. Na mulher você ó isso aí, Govar. Tira a tarja aí, por favor. Tira o GC. Ó lá. Rapaz, que covardia. Ó lá. Ó, gente, eu vou continuar acompanhando esse... Ele tira a roupa da mulher, ó. Tira a imagem daí, porque não dá não, viu? Vou para um rápido intervalo. Já tô de volta aqui com outras informações no Aratu 24 Horas. Já estou de volta na tela do 4.1 com seu Aratu 24 Horas. Gente, ó, presta atenção nessa notícia. A Defesa Civil de Salvador interditou um imóvel com ameaça de desabamento, isso na rua José Araújo, quilômetro 17, em Itapuã, viu? Nas imagens que vocês estão vendo aí na nossa tela, ó, essas imagens mostram a movimentação dos vizinhos ajudando os moradores do imóvel. E desespero também da família, viu, que precisa deixar essa casa onde morava. De acordo com a Codesal, o imóvel ele foi construído de forma irregular e a Codesal reforçou que a construção desse imóvel exige aí, ou de qualquer outro, exige o acompanhamento de um técnico habilitado pelo CREA para que episódios como este não gerem, gente, riscos à vida humana, à vida de pessoas, tá bom? Equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, essas equipes foram então até esse local, acompanharam aí toda a situação e vão fazer a partir de agora a demolição dessa residência, tá certo? Ó, Aratu 24 Horas desta quarta-feira. Que pena, né? Não? Vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã. Vice, logo mais, às 11 horas tem o 01 da Bahia. Alô, Juca, com Marcelo Castro. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje no seu Aratu Agora, às 6h30 da noite, com Murilo Vilas Boas. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã. Fique agora com um Bom Dia Esperança. Tchau, tchau.